Saudamos a todos os nossos ouvintes, no nome que é sobre todo nome, como diz a Bíblia, o nome que todo joelho se dobrará, o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que a graça de Deus seja sobre todos vós e mais esta programação, quando mais uma vez estamos entrando no seu lar com o programa A Voz do Pastor, e agradecemos a Deus por mais essa oportunidade e cremos que Deus mais uma vez nos abençoará e assim abençoará também a cada um de nossos ouvintes. Nós vamos nessa oportunidade ler as Escrituras no livro que escreveu São Mateus, capítulo 19, versículo 16 a seguir. Mas antes de lermos essa Escritura, eu gostaria de ouvir um hino, e após esse hino, então, estaremos lendo São Mateus, capítulo 19, versículo 16 a seguir. São Mateus 19, verso 16, nos diz assim: E eis que, aproximando-se dele o mancebo, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom senão um, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o mancebo: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. E o mancebo, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais difícil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo: Quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: Aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que receberemos? Que Deus abençoe assim a palavra que foi lida. Nós vamos nessa oportunidade falar sobre investimentos. O título que nós daria a mensagem seria Investimentos. Nós vemos nesta passagem esse jovem que a Bíblia chama o mancebo de qualidade. Ele era um jovem bom, um jovem religioso, e ele, por certo, tinha ouvido falar de Jesus já por muitas vezes, alguns testemunhos, que alguém falou dos milagres que Jesus fazia, e então havia um grande desejo no coração desse mancebo de um dia encontrar-se com Jesus. Agora, qual era o objetivo dele? É que ele, mesmo sendo um jovem de qualidade, sendo um guardador da lei, um bom religioso, mas ele ainda não tinha segurança de vida eterna em seu coração. Ele ainda sentia o seu coração muitas vezes abatido, e nas quietudes da noite, enquanto ele meditava sobre o céu, enquanto ele meditava sobre a vida do outro lado, ele sentia-se inseguro. Quem sabe você que me ouve nessa oportunidade, você tenha sido um bom religioso, mas muitas vezes você se encontra nesse momento de angústia, nesse vazio tão profundo em seu coração, e você diz: Deus, eu preciso algo mais. Eu tenho sido um bom religioso, eu tenho ido à igreja, eu tenho dado meus dízimos, eu tenho dado ofertas, e assim tenho ajudado a igreja, a obra, mas eu sinto que falta algo dentro de mim.
porque a tua alma, ela não pode ser enganada. Mesmo que a pessoa tenha muitas coisas para se interter, mas a alma sabe se tudo está bem com Deus ou não. E esse jovem, ele era um bom jovem, ele era guardador da lei, ele era um guardador dos mandamentos, ele pertencia a uma das religiões do seu dia. Havia muitas religiões nos dias de Jesus. Havia os fariseus, os saduceus, os herodianos e assim outras religiões que ali haviam, e esse mancebo, ele pertencia a uma delas. E quando ele soube que Jesus passava por a sua cidade, ele correu ao encontro de Jesus. E ele se aproximou de uma maneira muito respeitosa. Ele se aproximou de Jesus de uma maneira realmente honrável. Ele se aproximou de Jesus da maneira certa, porque ele se aproximou de uma maneira respeitosa e reverente. E ele disse: bom mestre, o que é que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Jesus, de primeira mão, disse: guarda os mandamentos. O jovem disse: quais são os mandamentos que eu tenho que guardar? Jesus, então, como nós lemos aqui, citou os mandamentos. E quando Jesus terminou de citá-los, ele olhou para Jesus e disse: mestre, eu tenho feito isto desde a minha mais tenra mocidade. Quer dizer, eu tenho sido um bom religioso, mas eu sinto em meu coração que não tenho ainda a vida eterna. Quando o jovem disse que era um guardador dos mandamentos, e Jesus, sendo um profeta, sabia a verdade, ninguém podia enganar a Jesus. Jesus olhou para aquele jovem e penetrou o seu pensamento, o seu discernimento na vida dele, e realmente viu que aquele era um jovem de qualidade. E Jesus, diz a Bíblia, amou aquele moço. Por que Jesus o amou? Jesus o amou porque viu que ele era um jovem de qualidade. Jesus o amou porque Jesus viu que entre tantos jovens que estavam preocupados em namoros, em festas, nas orgias, nas diversões, ali estava um jovem que estava preocupado em algo muito maior. Ele estava preocupado em sua vida eterna. Ele estava preocupado em agradar a Deus. E Jesus o amou de tal maneira que Jesus desejou ter ele como um de seus discípulos. Por isso Jesus disse para ele: vai, vende os teus bens, dê aos pobres, e depois venha e siga-me, e você terá um grande tesouro nos céus. Olha, diz a Bíblia que aquele jovem baixou a cabeça, pensou um pouco e virou as costas para Jesus. E saiu dali triste e pesaroso, porque ele possuía muitas riquezas. E ele achou muito deixar os seus bens para servir a Jesus. Ele achou muito pesado o fardo de deixar, vamos dizer, o seu carro do ano, deixar a sua bela mansão, deixar a sua casa de negócios, porque ele era um homem de negócios. E agora vou seguir a Jesus. Quem sabe esse jovem deu uma olhada para os discípulos de Jesus, todos com vestes surradas e rasgadas pelo tempo. Jesus com suas vestimentas desgastadas, batidas. Então Mancebo pensou: não é possível que eu vou deixar o meu bem-estar, vou deixar a riqueza que eu tenho, vou deixar todo o dinheiro e a fortuna que tenho para andar por aí como andarilho, dormindo pelas esquinas, dormindo embaixo de árvores, comendo aquilo que me dão pela estrada. E ele virou as costas e foi embora. Ele achou muito. Assim, ouvintes, eu quero tecer aqui um paralelo com os dias de hoje. Deus não está pedindo para nós hoje vender os nossos bens,
Deus não está pedindo para nós deixar as nossas casas, mas Deus pede para nós hoje a obediência à sua palavra. A questão de Deus pedir para aquele moço vender a sua riqueza é porque Jesus queria ele como um dos seus discípulos. Não é uma doutrina que para servir a Jesus tem que vender tudo o que tem. Não, não é doutrina. Ali era um caso especial. É que Jesus queria ele como um de seus discípulos. E outra, primeiramente Jesus, como um profeta, Jesus sabia que o coração daquele moço estava apegado ao dinheiro. E quando ele disse: o que me falta para herdar a vida eterna? Sendo que eu guardo os mandamentos, Jesus olhou então e viu que havia algo de errado nele. O coração dele estava apegado ao dinheiro. Por isso Jesus disse: venda os teus bens. Quer dizer, se liberte desse mal, e depois tu terás um tesouro nos céus. Então hoje Deus pede para nós o quê? Ali Deus estava pedindo para aquele moço renunciar os seus direitos, da sua riqueza, da sua herança que tinha, e servi-lo. Hoje Deus pede para mim e para você nós renunciar os desejos da carne, o pecado, as coisas erradas, a facilidade que o mundo vive hoje, renunciar tudo isso para andar por um caminho estreito e apertado. Porque disse Jesus: largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, mas apertado e estreito é o caminho que conduz à vida eterna. E Jesus disse: se alguém quiser seguir a mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Tem que haver uma renúncia. Mas o problema é que as pessoas querem servir a Deus, mas não querem renunciar o pecado, não querem renunciar os seus desejos. As mulheres querem servir a Deus, mas não querem renunciar às suas vaidades. Os homens querem servir a Deus, mas não querem renunciar às suas cervejinhas, suas bebedeiras, suas músicas mundanas, seu futebol. E assim eles querem servir a Deus, desde que não precise deixar de lado os desejos e os prazeres da carne. E a Bíblia diz que chegaria o tempo que as pessoas teriam comichão em seus ouvidos, quer dizer, coceira nos ouvidos, em ouvir a palavra de Deus. E o que é que eles fariam? Amontoariam doutores de acordo com suas próprias concupiscências. Você sabe, ouvinte, o que significa isso? Concupiscência quer dizer desejos excessivos da carne. Isso quer dizer que as pessoas têm desejo de ouvir a palavra. Eles têm desejo de salvação, assim como o jovem rico tinha desejo. Mas quando há uma coceira no ouvido, um desejo de ouvir a palavra, o que é que eles fazem? Eles vão em busca de pregadores que tragam-lhes uma mensagem, uma pregação que não condene as concupiscências, os desejos, os pecados da sua carne. Eu estava ouvindo o testemunho de uma jovem outro dia, e ela disse assim: o meu pastor, ele não proíbe para nós, ele diz para nós que podemos vestir como nós queremos, ele diz para nós que podemos ouvir músicas, ele simplesmente nos diz que podemos viver de qualquer jeito. Somente devemos nos precaver de algumas músicas assim, vulneráveis, ou mais, com mensagens mais assim, indecentes. Mas em outras palavras, ela estava feliz porque o seu pastor não proibia nada. Quer dizer, é esse tipo de evangelho que as pessoas querem. Um evangelho que não condene os seus erros. Um evangelho que faça com que eles andem de qualquer maneira. E ao chegar à igreja, então o pastor bate nas costas deles e diz: todos vós são filhinhos de Deus. Não importa a maneira que você vista, irmã, não importa a maneira que você ande, tanto que você vem à igreja, dê seus dízimos aqui, tudo está bem. Isso é um evangelho falso.
Porque o verdadeiro evangelho dirá que o que está errado é errado. Se a Bíblia diz que é errado, é errado. Como pode uma igreja dizer que não faz mal, não tem importância? Então veja, ouvintes, o jovem rico, ele queria servir a Deus, mas ele não queria se desprender dos desejos da sua carne. Ele não queria se desprender daquilo que ele mais gostava, que era o dinheiro, que era a fama. Hoje, muitas vezes, as pessoas pensam que idolatria é somente quem adora ídolos, imagens. Sabe, ouvinte, ídolo é tudo que você coloca entre você e Deus. Quando alguém se prostra diante de uma imagem, aquela imagem é um ídolo para ela. E a Bíblia diz que os idólatras não entrarão no reino dos céus. Por isso, nós temos que viver e andar pelo que diz a Bíblia. Mas se você coloca o seu carro em primeiro lugar, você é um idólatra também. Se você, irmã, coloca a vaidade entre você e Deus, você é idólatra. Você faz do seu corpo uma idolatria. Você faz das suas vestes uma idolatria. Você faz do seu dinheiro uma idolatria. Assim como esse jovem, ele fez da sua riqueza uma idolatria, um ídolo. E ele se perdeu por causa disto. Então veja que esse jovem, ele rejeitou a Jesus. Ele voltou para casa. E ele não quis investir na vida eterna. Mas quem sabe naquela noite que ele voltou para casa, ele não conseguia dormir, porque aquela voz vinha fortemente em seus ouvidos e dizia: vende os seus bens, dê aos pobres e siga-me. Oh, eu penso que aquele moço rolou a noite toda em sua cama e não conseguia dormir. E no outro dia lá estava ele, com seu semblante cansado, mostrando no seu semblante que tinha passado a noite em claro. Quem sabe seus empregados pensaram assim: o patrão não dormiu bem essa noite. E assim durante os dias que vieram, seguidamente aquela voz vinha em sua mente, em seu coração e dizia: vende os seus bens, dê aos pobres e siga-me. Mas ele foi rejeitando aquela voz e continuou trabalhando e prosperando no natural. Vamos dizer que, quem sabe em alguma oportunidade, quando ele estava ali para fechar um bom negócio, porque ele era um jovem de negócios, e ele iria adquirir uma grande fortuna, e ele estava feliz com aquele, empolgado com o negócio, de repente ele dava uma parada assim, ficava um tanto, vamos dizer, no ar, e alguém dizia: o que foi contigo, o senhor não está bem? E ele dizia: não, nada, tudo está bem. Mas o que estava acontecendo? É que aquela voz vinha forte em seu coração e dizia: vende os teus bens, dê aos pobres e siga-me. E essa voz foi falando, mas aos poucos foi diminuindo, até que por último ela falou pela última vez e cessou. E o jovem continuou a prosperar financeiramente, a tal ponto que a Bíblia diz que ele chegou a um certo grau de crescimento natural, que ele não tinha nem mesmo onde colocar a sua riqueza. E ele ficou pensando: o que farei com as novidades que eu colhi esse ano? Então ele disse: já sei, derribarei meus velhos celeiros e farei novos celeiros. E então ele fez isso e guardou a sua riqueza e disse: minha alma, agora deita e goza, porque tens bens para muitos dias. Quer dizer, agora eu tenho riqueza para toda a minha vida aqui na terra, e mesmo assim não vou conseguir gastar tudo. Mas diz a Bíblia que naquela noite uma voz falou no coração dele, aquela mesma voz que antes falava dizendo: venda os teus bens, dê aos pobres e siga-me. Agora falou outra vez, mas não mais dizendo para vender os seus bens, porque ele tinha rejeitado essa voz. Então agora ela veio trazendo juízo. E a voz disse: louco, hoje pedirão pela tua alma, e o que é que tens feito por ela? E ele morreu naquela noite,
E mais na frente na Bíblia nós encontramos esse jovem no inferno. De lá ele olha para o céu e vê o Lázaro pobre nos seios de Abraão. Então ele perdeu a sua salvação. Por quê? Porque ele não quis renunciar os seus prazeres. E foi nessa hora que nós encontramos aqui que Pedro disse, olha aqui, e os seus discípulos ouvindo isto admiraram-se muito, dizendo, quem poderá salvar-se? Mas aqui no verso 27, então Pedro tomando a palavra disse-lhe, eis que nós deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? Quer dizer, despertou uma curiosidade em Pedro, porque ele olhou aquele jovem que por não querer deixar a sua riqueza, não quis servir a Jesus. E Pedro olhando, viu e lembrou que ele tinha deixado pai, mãe, família, riqueza, tudo para servir a Jesus. E ele disse, o que é que nós vamos ganhar com isso, Jesus? Qual foi a resposta de Jesus? Verdadeiramente vocês ganharão 100 vezes mais nessa vida, e do outro lado, a vida eterna. Em outras palavras, ouvintes, ele estava dizendo, eu não sou devedor a ninguém. Eu recompensarei todos aqueles que deixarem algo por amor de mim. Deus não é devedor a ninguém. Ele pagará, e paga com juros muito multiplicados. O jovem não quis investir na vida eterna, porque achou que era prejuízo. De que adiantou no final do caminho? Seus investimentos naturais ficaram por aqui. Muitas pessoas se preocupam em investimentos terrestres. Eu não sou contra que você faça um bom investimento. Eu não sou contra que você estude e se forme. Mas de que adianta tudo isso se você não investir em algo eterno? Você tem que investir no natural, mas em primeiro lugar, invista naquilo que é eterno. Invista na salvação da tua alma. Invista na vida eterna, porque quando tudo aqui findar, teus estudos chegarão um dia que não servirão mais para ti. Tua riqueza não servirá mais para ti. Tua beleza, um dia ela se terminará também. Mas se você investiu na palavra de Deus, investiu em algo eterno, quando tudo aqui se findar, do outro lado continuará. Então vale a pena investir no banco dos céus. E do banco de Deus, o juro dele é muito alto. Por isso a Bíblia diz que naquele dia muitos dirão, Jesus dirá, eu estive nu e você me vestiu, estive com fome e você me deu de comer, estive preso e você me visitou. E as pessoas dirão, Senhor, quando é que fizemos isso? Quando que vimos o Senhor em tal circunstância e lhe ajudamos? Jesus dirá, quando fizerdes a um dos meus pequeninos, a mim me fizeste. Veja, essas pessoas investiram em algo eterno, e o juro foi tão grande, a recompensa foi tão grande, que eles nem mesmo ficaram surpresos. Vale a pena investir, meu querido ouvinte, na vida eterna. E eu te convido nessa oportunidade, faça um levantamento da sua vida, no que é que você tem investido. Se você tem sido como esse jovem rico, ao ouvir a palavra, você às vezes acha muito difícil deixar os prazeres, deixar as coisas do mundo para servir a Deus. Irmã, você acha difícil vestir como uma santa de Deus, deixar essas roupas imorais? Olha, o jovem rico achou difícil deixar a sua riqueza, mas depois a decepção dele foi muito grande. Por isso eu digo a você, vale a pena deixar tudo por amor a Cristo. Deixar o pecado, deixar as modas, mesmo que você seja criticado, mesmo que você seja perseguido por amor a Cristo, mas vale a pena, porque a recompensa ela é gloriosa. E eu te convido nessa oportunidade, eu não estou te chamando para você unir-se à minha igreja, porque há pouco vimos que o jovem rico pertencia a uma igreja, e isso não lhe deu vida eterna. Quem sabe você pertence a uma igreja e mesmo assim está inseguro quanto à sua salvação. A única coisa que te dará segurança de vida eterna é você investir em Deus. E investir em Deus não é investir numa religião, é investir na palavra, na obediência. Por isso Deus nos enviou a mensagem nesses últimos dias, tirando a nossa fé
do sistema dos homens e trazendo a nossa fé para dentro da palavra de Deus, porque é a pura e genuína palavra de Deus que nos colocará no arrebatamento. Que Deus vos abençoe, ouvintes, e que você possa fazer um bom investimento enquanto é tempo, e você então colherá do outro lado a vida eterna. Deus vos abençoe em nome de Jesus. Essa é a minha oração. Que a graça de Jesus Cristo realmente esteja sobre todos vós. Deus vos abençoe.